Boa tarde. O cuidar do lado afetivo, da dignidade e da vontade dos doentes é uma necessidade que tem trazido para a humanização, para a montra dos serviços de saúde. Mas na prática, o que é que está a ser feito em concreto? Que passos é que foram dados e que projetos é que foram criados para tornar os hospitais espaços mais amigos dos doentes? São estas questões que a sociedade civil traz hoje a debate. Não é uma realidade nova. A humanização sempre foi uma preocupação de médicos, enfermeiros e auxiliares de um qualquer hospital ou centro de saúde. Mas hoje, além de combater a dor e vencer a doença, os serviços de saúde querem proporcionar o máximo conforto e estabilidade psicológica e emocional aos doentes, naturalmente mais vulneráveis. Neste programa vamos tentar definir o alcance deste conceito da humanização e saber como pô-lo em prática no dia-a-dia de um hospital. Mais à frente, na rubrica de saúde, fica a par de todas as opções e os cuidados que deve ter em conta quando recorre a suplementos nutricionais. A variedade é muita, mas há que saber fazer a escolha adequada, com a conta, peso e medida certa. Fique connosco e entre na conversa, porque este programa também é seu. Ontem foi o Dia Mundial da Saúde, hoje a humanização em saúde está no centro do debate, sociedade civil. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Boa tarde. Miguel Guimarães é Presidente do Conselho Regional Norte da Ordem dos Médicos. Em que é que consiste humanizar os cuidados de saúde? Boa tarde, antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje presente. Antes de responder à pergunta, eu só gostaria de endereçar, as congratulações e as felicitações ao professor Viguerra, porque foi ontem, de facto, premiado com o Prémio Nacional de Saúde e, portanto, não posso deixar de o fazer. É assim, humanizar a saúde significa humanizar a relação médico-doente, neste caso concreto os médicos, e também a humanização da relação doente com os enfermeiros também e com os restantes profissionais de saúde. Porque, na realidade, a relação médico-doente é o cerne central desta questão. E hoje, o que eu acho que as pessoas cada vez mais sentem é que não existe o tempo, que é esse fator absolutamente limitativo e fundamental, para que o doente e o médico possam estar mais juntos, possam conversar, o doente possa apresentar as suas queixas de forma completa, o médico possa de facto ouvi-lo, possa lhe fazer o exame físico, possa conversar com ele, possa olhá-lo olhos nos olhos, etc, etc. E esta relação está-se a perder. Tem-se vindo a perder ao longo do tempo, teve a sua primeira grande inflexão quando foi a Revolução Industrial, com os grandes hospitais e com a ida mais dos doentes aos hospitais, e está a ter a sua grande reformulação agora com a história da era informática. Portanto, hoje muito mais gente terá acesso aos cuidados de saúde e aos serviços de saúde do que tinha na altura da industrialização, mas o tempo é menor. Portanto, está a acontecer a relação entre os médicos e os técnicos de saúde e os doentes, aquilo que acontece também no nosso dia-a-dia. Nós temos menos tempo, cada vez em tudo, nas nossas relações também a outros níveis. E é isso que está a acontecer, basicamente. Que está a acontecer. Que implicações é que isso tem? Isso tem desde logo muitas implicações. Repare que a maior parte dos doentes que vão ao médico, felizmente, para os doentes, não têm uma doença propriamente dita. Não têm uma doença no sentido de ter uma doença objetiva, uma doença que se possa palpar, que se saiba que é aquela doença e que se trata daquela maneira. A maior parte dos doentes tem algumas queixas que podem ou não estar ligadas a uma doença e, portanto, muitas vezes, muitos doentes o que precisam, de facto, é falar com o médico. Precisam de ter a atenção do médico, precisam que o médico lhes explique se aqueles sintomas que ele tem são ou não são importantes, se são passageiros. Portanto, eu diria que uma parte muito significativa daquilo que são as consultas que os doentes têm com os médicos podia ser resolvido desde que existisse uma boa conversa entre o médico e o doente. E isso, de facto, não está a acontecer. E não está a acontecer por falta de tempo. Então, o que é que os médicos fazem? Os médicos têm protocolos que vão seguindo, em muitos casos, sobretudo nos grandes hospitais, isto é, pior nos grandes hospitais e é menos grave nos hospitais mais pequenos e na periferia, têm uma bateria de exames que pedem aos doentes e guiam-se muito por aquilo que é a própria informática. E depois tem logo uma barreira, que eu acho que é absolutamente limitativa e que impede que as pessoas olhem as duas olhos nos olhos, não é? Que é o sistema informático, é um computador, que é uma barreira
intransponível, difícil de transpor entre o médico e o doente. E, portanto, isto vai ter que mudar de alguma maneira, porque se não mudar, qualquer dia os médicos, em vez de estar lá um médico, está lá uma máquina, o doente chega lá, mete um cartão, começa a apresentar as suas queixas e a máquina vai-lhe dizendo o que é que tem que fazer. Não é isto que a gente quer. E a gente está aqui exatamente por isso. Nós temos, de facto, que ouvir as pessoas, temos que conversar com as pessoas, temos que dar importância às pessoas, temos que ressalvar a questão da dignidade própria de cada um, temos que ter aqueles valores essenciais que devemos ter no nosso dia-a-dia, da compaixão, da tolerância, etc., para perceber aquilo que vai no íntimo de cada um. E isto é fundamental para o médico, e os doentes, de facto, sentem falta disto neste momento. Manuel Pestana, bem-vindo. É médico nefrologista, dirige o Serviço de Nefrologia do Hospital de São João e é professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Os médicos tornaram-se em técnicos exímios, mas perderam a compaixão? Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. É com muito gosto que aqui estou, e fazia minhas as palavras do Dr. Miguel Guimarães há pouco nas felicitações que endereça ao professor Viguerra, com quem eu trabalhei durante vários anos, durante muitos e bons anos no Serviço de Nefrologia, onde agora continuo a trabalhar, e que foi ontem merecidamente premiado com um prémio de carreira que a todos nos orgulha e que a todos nos satisfaz. Mas em relação à sua pergunta, eu diria o seguinte: em primeiro lugar, até em relação a este encontro, isto não é propriamente um debate. Eu acho que todos nós estamos do mesmo lado da barricada, se assim se pode dizer. Todos nós somos pró-humanização, naturalmente. Não há aqui ninguém que não defenda a humanização. E a questão está em saber onde é que a humanização está. Como somos todos humanos, médicos e doentes, a discussão, em princípio, nem se devia pôr, não é? A humanização devia ser a humanidade devia ser uma coisa natural aqui. E não é. Portanto, se estamos a discuti-la, por alguma razão é. E não é, porque, no fundo, a humanização, se nós quisermos ver assim com profundidade, no fundo está dentro de cada um de nós. Quer dizer, está dentro daquilo que cada um de nós faz, melhor ou pior, no sentido de criar à sua volta um clima propício para que essa humanização se possa concretizar. Naturalmente, no que diz respeito ao médico, procurando ser o mais humano possível e, portanto, não desvirtuando aquilo que eram as competências do médico no passado, que podem eventualmente ter, fruto da técnica e da ciência, terem tendência para ser menosprezadas, lá está, na perspectiva do médico, só olhado numa perspectiva técnica e científica. Olhar o lado da eficácia, não é? O que é importante? Olhar para o doente como o que é importante para o doente? É curá-lo, é tratá-lo, ou é preciso mais do que isso? A competência é fundamental. Nenhum médico pode ser virtuoso se não for competente. Claro. E imagino que haja uma exigência também cada vez maior a esse nível, em termos de tempo para um médico, não é? Sem dúvida. Para poder ser competente, naturalmente terá que ter as condições e dispor das condições para poder desempenhar eficazmente as suas funções com competência. Mas não lhe basta. O médico terá que respeitar o doente em tudo aquilo que isso representa, em tudo aquilo que isso significa, designadamente em relação a começar pela própria autonomia do doente. Há algo que resultou do próprio avanço da ciência e que veio de alguma forma transformar o exercício da medicina numa prática tecnologicamente avançada e numa ciência assumida, foi algo que consta de uma série de conhecimentos que também estão acessíveis ao doente e em relação aos quais o doente não pode ser ignorado como parceiro fundamental no desenvolvimento de qualquer estratégia terapêutica. Isto passa naturalmente pela obrigação que o médico tem de informar o doente com verdade e de lhe dar todos os instrumentos que lhe permitam contribuir e colaborar pela sua parte para o seu tratamento. E, portanto, há aqui várias vertentes que hoje são importantes no exercício da profissão médica, que vão para além daquilo que era tradicionalmente encarado como o exercício da medicina no passado, o médico benevolente, o médico com compaixão, mas que atualmente envolvem também, naturalmente, o exercício competente e tecnicamente bem alicerçado, a autonomia do doente, sem desprimor e sem retirar em nada a importância que continuam a ter
todos os valores que informavam a medicina no passado e que continuam a ser importantes para manter o médico próximo do doente o mais possível. A compaixão, o tempo, a disponibilidade, o carinho com que trata os seus doentes, no fundo o respeito com que os trata e com que os acompanha em todas as condições e em tudo aquilo que representa a própria autonomia do doente. Isso é o que devia ser, Manuel Pestana, e é o que os médicos conseguem fazer depois no dia-a-dia? Bom, como disse, a humanização está muito dentro de cada um de nós e, portanto, aquilo que cada médico consegue do ponto de vista daquilo que é o aspecto humanizado do exercício da sua atividade é muito dependente de si próprio. Naturalmente que há constrangimentos de variadíssima ordem que podem eventualmente obstaculizar a que essa humanização atinja toda a expressão que seria desejável. E também nisso, a responsabilidade do médico está em procurar contribuir para que, naqueles aspectos em que eventualmente a sua possibilidade de intervenção não é tão imediata, também não sejam ignorados. Por exemplo, ao médico não deve ser indiferente o facto de, por exemplo, os doentes irem para o centro de saúde às 5 ou 6 da manhã para terem uma consulta ao fim da manhã, por exemplo. Isso não deve, apesar de não depender da intervenção direta do médico, o médico que está preocupado com questões de humanização e com a forma como o serviço clínico está mais ou menos humanizado, não deve ignorar essa faceta, como não deve ignorar, por exemplo, o sofrimento que pode estar subjacente ao facto de um doente ter que ser transferido de hospital em hospital até encontrar o hospital da sua área de referência, podendo eventualmente correr o risco de ser penalizado em termos da sua assistência por esse facto. Quer dizer, e portanto, são questões que ultrapassam o poder, muitas vezes, de intervenção do médico no seu imediato, mas em relação ao qual ele não deve ser indiferente e em relação ao qual não deve deixar de manifestar a sua opinião e a sua intervenção. Vítor Neves, bem-vindo. O Vítor Neves é presidente executivo da Europa Colon Portugal, a associação que luta contra o cancro do intestino, uma associação que foi criada no Porto há cerca de 8 anos, não é? Em 2006, e que faz parte também de uma organização maior, pan-europeia, Europa Colon. Qual é o papel que as associações podem ter nesta questão em concreto, na humanização dos serviços de saúde? Muito obrigado pelo convite e é bom que as associações de doentes comecem a ter lugar nestas conversas. E agora à parte, um dia se eu estiver doente, porque esse é o nosso destino, acho que todos nós, quero nomear estes senhores doutores meus médicos, porque é assim que todos os médicos deviam pensar e estar na saúde. Só para complementar aquilo que eu ouvi, em termos de eficácia, os médicos portugueses são dos mais eficazes da Europa e ali os últimos dados, em termos sobretudo na área da oncologia, os números de Portugal estão até acima das médias europeias e, portanto, há excelentes técnicos, nós estamos muito bem servidos de médicos. Temos bons profissionais. Muito bons, e todos os doentes que nós acompanhamos e que muitas vezes optam por ir para o estrangeiro, a maior parte deles vem com o protocolo confirmado e, portanto, vêm para Portugal continuar os tratamentos. Isso é muito bom. Mas, de facto, aquela componente que nós estamos aqui a tratar, que às vezes é tida como menos importante, não há doenças, há uma pessoa que está doente e, portanto, se o profissional de saúde não perceber isto, é o esforço que ele vai ter que fazer para que aquela terapêutica que ele vai prescrever àquele doente ser eficaz vai ser muito maior. E, portanto, está provado que depende da participação no processo terapêutico de cada paciente, de cada utente do serviço de saúde, também a eficácia do seu próprio tratamento. E nós todos temos que evoluir neste sentido. Dizemos e ouvimos dizer todos que os pacientes têm que estar no centro da decisão, mas é preciso pô-lo lá. E, portanto, esta interação, este processo de comunicação que devia existir entre os pacientes e os profissionais de saúde tem que ser muito melhorado. É essa a nossa opinião. E as associações de pacientes, que normalmente são vistas como reclamantes, agressivas, utilizadoras da comunicação social, têm também um papel muito importante nesta área, que é responsabilizado, ou seja, transferir também para os pacientes, aumentando-lhes a capacidade deles a entenderem tipo de relacionamento devem ter com o seu profissional de saúde, de forma a perceberem e intervirem no próprio processo. Hoje, e cada vez mais, e perceberá porquê, é bom que cada paciente, quando encontra o seu médico, sobretudo na área da oncologia, ele lhe diz: olha, vamos interromper o seu tratamento e se calhar vai recomeçar daqui por 3 meses.
normalmente o paciente sai e vem pensar aquilo que tem que pensar. Quando lhe dizem que tem que fazer um ataque daqui a 6 meses, ele não sabe se é aconselhável de ser a 3 e aquela unidade hospitalar não pode, ou se é aconselhável pela sua saúde que seja só a 6 meses. Portanto, temos que provocar os pacientes, não a substituírem-se aos médicos, mas a participarem e a interagirem e a perguntarem, porque hoje a maior parte... A defenderem também os seus interesses, não é? E a necessidade de serem informados, não é? Portanto, todos nós beneficiamos... O paciente também tem que ser ativo aí. Por isso mesmo eu estava a dizer, o nosso último site que foi para o ar no mês de cancro coloretal, que foi em março, a primeira página só trata da capacitação dos pacientes, dos meios que eles podem utilizar. Estão 2 colegas dos médicos que estão aqui presentes, que eles próprios participam através de vídeos e dizem qual é a opinião que eles devem ter e, portanto, hoje em dia, os médicos estão aptos e estão disponíveis, nós inibimos muito, mas o seu doutor diz e temos que fazer. Não, eles estão disponíveis e a maior parte deles tem que entender que esta comunicação, agora, eles também têm que conseguir tempo para isto, porque como sabe hoje, a lista de trabalho do médico está aos 10 minutos, 7 e 10 Miguel Guimarães falou logo, começou logo por aí. Não é? O sistema tem que se adaptar também e tem que perceber que ouvir os doentes, eu nunca me esqueço quando estava no IPO uma vez, o Dr. Artur Osório numa sessão, era Presidente do Conselho de Administração, e disse que às vezes mais valia uma palavra de um voluntário ou 5 minutos de audição que muitos tratamentos de quimioterapia. É verdade, aquela pessoa que está, sobretudo as pessoas que estão numa área de oncologia em que o espectro, quer queiramos, quer não, enquanto o seu conhecimento não evoluir, é um espectro de morte antecipada, de sofrimento e de dor, pode ser muito bem trabalhado e evoluído e pode facilitar o relacionamento do paciente com o seu processo terapêutico, com os seus profissionais de saúde, e isso é muito bom. Nós temos, as associações de doentes têm que provocar este aumento de qualidade na comunicação com os profissionais de saúde. Portanto, há uma interatividade que parte dos doentes que também tem que ser estimulada e tem que ser trabalhada. Rui Vieira, bem-vindo. O Rui Vieira foi doente de cancro coloretal e é membro agora também da direção da Europa Colon. Eu penso que esta sua ligação à Europa Colon vem na sequência da sua experiência pessoal como doente. Eu gostava, antes de falarmos também deste trabalho da Europa Colon, da forma como se envolveu neste trabalho, de tentar perceber como doente, como é que foi a sua experiência em termos de humanização de serviços? Imagino que aí tomou uma consciência diferente em relação a este tipo de relação que existe entre os técnicos de saúde e o doente. Boa tarde. Exatamente. Aliás, portanto, quando fui diagnosticado e comecei a pensar o local para onde vinha a ser operado, tinha a possibilidade de ser operado no estrangeiro, portanto, um seguro que me pagava todos os cuidados, mas a componente humanização pesou bastante. Pesou porque no estrangeiro, portanto, não falavam a mesma língua, portanto, o entendimento seria mais difícil e fiz uma escolha. Eu suponho que posso falar aqui, portanto, a escolha foi o IPO. E vou falar em relação à humanização, o IPO está muito adiantado. Assim, agora, Rui, quando fez essa escolha, sentiu que tinha a informação suficiente? Teve dificuldade em fazer essa opção, em recolher a informação necessária para si, para tomar uma decisão? Pronto, eu fiz algumas recolhas, não é? Portanto, e essas recolhas levavam-me, portanto, a pensar que uma ou outra clínica no estrangeiro podia estar melhor apetrechada do que o IPO. Mas analisando no cômputo geral, portanto, a escolha do IPO, portanto, foi definitiva, portanto, e acho que, pronto, foi uma boa opção. E aí pesou também o lado humano? A componente humana. A língua? Língua, o acesso mais fácil, o feeling, portanto, no fundo, portanto, o estarmos perante pessoas que percebessem os nossos sentimentos, a dor, sobretudo. Eu comecei a pensar naquilo que iria sofrer, não é? É natural. E efetivamente pesou a minha escolha do IPO. Essa escolha foi para mim foi a melhor, porque a nível de todos os técnicos, portanto, e desde os operadores, portanto, o cirurgião, até à pessoa que, portanto, mais modesta no desempenho das suas funções, foi realmente um profissionalismo fantástico. E, portanto, nessa sua experiência no IPO, sentiu que essa relação existia, essa relação de humanidade, sentiu-se sempre acompanhado? Sempre acompanhado.
Sempre acompanhado. Aliás, pronto, está-se a falar, e com razão, porque também tenho dados, portanto, que nem tudo funciona como no IPO em relação a essa matéria, não é? Só que eu digamos que fui uma pessoa cheia de sorte, na medida que encontrei os técnicos perfeitos na área da humanização. Perfeitos. Antes de vermos a primeira reportagem que temos preparada para a tarde de hoje, queria só perceber, Rui, se no final, quando fez o seu balanço geral do que foi a sua passagem para o IPO, o que é que sentiu que pesou para si na sua recuperação, essa ligação mais afetiva, mais pessoal com as pessoas que o cuidaram? Olha, já pesou muito porque eu fui operado, foi uma operação, pronto, que correu, eu diria quase que normalmente, foi mais tempo do que aquilo que se esperava, tive 2 paragens cardíacas, depois, após a operação, estive 9 dias operado, tive alta, fui para casa e no dia seguinte, portanto, estava com hemorragias em que tive que regressar ao hospital. Regressei ao hospital, tinha contraído no bloco, portanto, o MRSA. É uma bactéria, portanto, difícil de combater, que me levou a estar 2 meses... do hospital. Exato. Tive que estar 2 meses e meio em isolamento no IPO. Aqui, a tal ponderação da humanização foi fundamental para si? Foi fundamental. Quem é que contactava consigo durante esse tempo em que esteve isolado? Sobretudo eles, não é? Portanto, os médicos, os enfermeiros, portanto... Era a única companhia que tinha Tinha algumas visitas, mas essas visitas, portanto, as pessoas tinham que ser preparadas, portanto, tinham isoladas, portanto, quase dentro de um escafandro, não é? Para fazer uma visita. Mas, assim, a maioria do tempo era com os técnicos de saúde, e foram eles que me ajudaram essencialmente nesta passagem, não é? Eu suponho que nunca suportaria, portanto, estar ali 2 meses e meio se do outro lado não houvesse uma compreensão, um tratamento excepcional, portanto, que o ajudou a sustentar-se, não é? Absolutamente. Queria lembrar-lhe que, se quiser, pode já, através da página do Sociedade Civil no Facebook, facebook.com/Sociedade Civil RTP, deixar um testemunho sobre o tema que estamos a debater aqui hoje, ou pode fazê-lo também através do telefone, se quiser colocar alguma questão aos meus convidados desta tarde. O Vítor Neves já aqui o disse, um doente tem por trás um ser humano com uma história pessoal, com uma personalidade própria também, com uma dignidade. É isto que a equipa de humanização do Hospital São João do Porto tem sempre presente, e vamos ver nesta reportagem o diretor destes serviços dizer que o doente deve ser uma pessoa tornada ainda mais pessoa, precisamente pelo momento difícil e de fragilidade que está a viver. Um sublinhado que queria deixar desde já. Vamos ver. Só quem já passou por um internamento hospitalar poderá perceber como vencer a dor e a doença pode ser uma luta difícil e solitária. Os hospitais são muitas vezes o sítio onde os problemas da alma e do espírito e da sociedade se cruzam com os do corpo, e é muitas vezes nas camas e enfermarias hospitalares que a vida se cruza ela mesma com o fim da linha. Por tudo isso, a humanização é cada vez mais uma preocupação para quem presta e gere cuidados de saúde. Ser doente é provavelmente torná-lo ainda mais pessoa que a pessoa normal, porque exige mais de nós. E, portanto, todas as outras ferramentas, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista do saber e do conhecimento, são absolutamente essenciais, mas como ferramenta que ajudam a este relacionamento entre profissionais, instituições e doentes no patamar mais elevado, que é da sua condição de seres humanos, com, obviamente, elevada dignidade. Hospitais e unidades prestadoras de cuidados de saúde querem afirmar-se como lugares de esperança. Olham o doente não como um fecheiro clínico, mas como uma pessoa com uma história de vida, com fragilidades e pequenos desejos, muitas vezes fáceis de implementar e que podem tornar a passagem pelo hospital uma experiência mais leve, menos sofrida, menos fria e ascética.
Os contornos deste conceito da humanização não são fáceis de definir, mas envolvem toda a comunidade hospitalar, desde médicos a enfermeiros e auxiliares. E para a Associação Portuguesa da Humanização da Saúde, é algo que se pode medir, tal como se medem os níveis de dor ou de oxigênio de um paciente. Não só pode, como deve. E é possível, naturalmente quase de uma forma, eu diria, paradoxal, mas é possível nós sermos capazes de estabelecer um ranking, percebendo de que forma e de que maneira é que alguns serviços respondem melhor àquilo que são as expectativas dos doentes. Portanto, a forma de o fazer é avaliar a satisfação dos doentes e, a partir daí, sermos capazes de perceber quem se posiciona melhor e porquê, e reproduzir nos outros serviços os bons modelos de funcionamento que satisfazem as expectativas dos doentes, identificar onde eles são mais insatisfeitos, tentando precaver e prevenir noutros serviços modelos que não estão a funcionar tão bem. E isto é possível de matematizar, que é o que nós estamos neste momento a fazer, sempre com a noção clara de que a humanização não se reduz aos números, de forma alguma. Para humanizar, por vezes, não é preciso muito. Basta a música, a televisão ou um computador com internet para manter os doentes ligados ao mundo. Personalizar os quartos com fotografias de família, a presença da própria família e o acompanhamento religioso. Ou coisas simples, como o corte de cabelo, o escanhoar de uma barba, poderão ser suficientes para respeitar a dignidade do doente e melhorar a autoestima de quem está forçado a ver o mundo, temporariamente, pela janela de uma enfermaria. Miguel Guimarães, sei que a propósito desta reportagem gostava também de nos dar um bocadinho da sua experiência de trabalho, não é, no São João. Muito bem, eu terei o maior gosto em dá-lo. Eu sou médico urologista no Hospital São João e também vivo estas experiências extraordinariamente agradáveis. E já agora, foi uma coisa que eu não disse no início, acho que nenhum de nós deixou isto claro, mas o que está a acontecer em termos de contributo para a desumanização que está a acontecer nas unidades de saúde portuguesas e nos hospitais, e no Hospital São João concretamente, é o facto de as direções das unidades de saúde, os diretores dos hospitais, os diretores de departamentos, os diretores de serviço, exigirem cada vez mais números aos médicos, cada vez terem uma preocupação em diminuírem os custos, fazerem as tais normas de orientação clínica que obrigam os médicos a estarem mais ligados aos computadores do que propriamente aos doentes, e até, no caso da medicina geral e familiar, aquela questão vergonhosa, enfim, que tem sido discutida, que o nosso pastor ainda há pouco tempo veio dizer para ninguém assinar, que é a contratualização, que é uma coisa absolutamente aberrante. Isto é que leva a que cada vez exista menos tempo. Por exemplo, eu na minha consulta no Hospital São João chego a ter 20 doentes numa manhã. Ora, 20 doentes numa manhã é uma questão de fazer contas, quer dizer. Quanto tempo consegue dispensar a cada um deles em termos de consulta? É variável, porque há doentes que eu consigo ver mais rapidamente, porque já os conheço, enfim, já conheço o historial deles, etc. E há outros que eu preciso de mais tempo, mas na realidade eu nunca consigo cumprir o meu tempo de consulta, isto é, eu nunca consigo acabar a minha consulta a uma menos um quarto ou uma, acabo sempre às 2h30, 3h. Ok? Mas deixa-me só, para eu tirar as minhas dúvidas, se tem 20 doentes numa manhã, também lhe devem dar a hora a que cada um deles entra lá para dentro, não é? Mas estão vários marcados à mesma hora. O sistema informático infelizmente permite isso, não é? Porque infelizmente permite isso, ou felizmente, enfim, porque assim os doentes também não têm a culpa, repare. E a questão que você tem aqui, você diz assim, bom, mas você podia não aceitar tantos doentes. Quer dizer, eu podia, mas se eu não aceitasse tantos doentes, os doentes iam ser vistos muito mais tarde, e isso também era mau para os doentes. Portanto, a gente faz um esforço grande para tentar que, sobretudo os doentes da área oncológica, aqueles mais urgentes, não tenham atraso nas consultas. Isto é, neste momento, os hospitais, e o Hospital São João é um bom exemplo disso, está a funcionar no limite. Quer dizer, não é por acaso que o professor António Freire e o Hospital São João têm tido um excelente desempenho naquilo que são, enfim, naquilo que é a avaliação da Escola Nacional de Saúde Pública. Claro, estamos a falar de gestão, porque na realidade as pessoas estão todas a trabalhar no limite. Estão a trabalhar para além do limite. E depois, repare, quem fala de humanização no Hospital São João certamente não vai às consultas, não se senta do lado do médico, não abre o computador e vê o sistema informático aí sempre abaixo. Todos os doentes que neste momento nos estão a ouvir em casa e que já passaram no Hospital São João conhecem este drama. Aliás, a população portuguesa começa toda a conhecer este drama, que é nós temos toda a informação do doente em sistema informático. E queremos ter acesso a ela e não conseguimos porque o sistema informático vai abaixo. E o sistema informático vai abaixo, que é uma vez por mês, uma vez por ano? Não. Vai abaixo praticamente todas as semanas.
O que está a acontecer, por exemplo, neste momento com a prescrição eletrónica de medicamentos, o chamado PEM, é uma vergonha nacional. Portanto, o país não pode... Todas as condições, na prática, as condições em que o médico trabalha não ajudam. Não ajudam nada. A que ele possa ter uma relação diferente com o doente. E deixe-me só acrescentar isto que eu acho que é importante. E nós não podemos ter um país que lança uma aplicação informática para ser utilizada ao nível dos medicamentos sem ela estar devidamente testada. Isto é uma vergonha para os serviços partilhados do Ministério da Saúde. Eu digo isto publicamente e acho que os médicos deviam voltar contra isto. Nós não podemos ter um sistema que esteja sempre a funcionar mal. Como é que é possível alguém lançar um sistema que vai interferir entre o médico e o doente e o sistema não está bem testado ou não tem capacidade para funcionar? Não pode ser assim, quer dizer, repare, nos outros países as aplicações entram mais tarde, porquê? Porque são bem testadas antes de virem para a prática. Aqui não, aqui metem-se na prática e depois logo se vê. Alguém sabe arranjar. Estava a lembrar-me, Miguel, daquilo que me estava a dizer aqui no início, como é que era antes da industrialização, os médicos não tinham nada dessas coisas que vocês têm agora. Nada dessas coisas, tinham mais tempo. E havia mais humanização. Havia mais humanização. Agora é assim, repare. Portanto, os médicos estão demasiado ocupados ou estão demasiado focados nas questões tecnológicas, nas aplicações, e têm pouco tempo para dedicar às pessoas. Certo, mas repara, o professor Pestana há bocado colocou o ponto no sítio ideal, que tem que haver um equilíbrio em tudo isto. Vamos lá ver. A industrialização, a revolução industrial, digamos assim, contribuiu para uma melhoria nos cuidados de saúde, sem dúvida. Mas também contribuiu para que existissem grandes hospitais e para que, enfim, o contacto com as pessoas, os doentes são pessoas e eles devem ser tratados com a dignidade de pessoas, e os médicos também, fosse cada vez menos pessoal, de facto. Isto é, um doente que entra hoje no Hospital de São João, por exemplo, um doente meu, é visto por mim, é observado por mim, dou-lhe as informações sobre a patologia que tem, proponho-lhe uma determinada intervenção cirúrgica. O doente aceita após conhecer a eficácia e as possíveis complicações da intervenção cirúrgica. Assina um consentimento informado e depois vai ser operado por outro médico qualquer. Quer dizer, isto é assim nos hospitais portugueses. É bom que se tenha a noção disto. Quer dizer, não há garantia nenhuma com o sistema informático que existe neste momento, o chamado SIGIC, para a entrada dos doentes no bloco operatório, para a programação, que aquele doente vá ser operado por aquele médico. Pode ser ou pode não ser. Porque, repare, os médicos não operam todos os dias, os médicos têm dias da semana para operar, por uma questão de organização do trabalho, tem dias em que fazem consulta, dias em que operam, etc. Mas isso quebra a relação, muitas vezes, entre o profissional de saúde e o doente. Quebra. E um doente que entra no hospital acaba por ter vários médicos. Claro. Porque há um médico que é especialista numa coisa, ou que é especialista noutra, dentro da mesma especialidade há um médico mais novo, um médico mais velho. Mas isso faz parte da própria evolução da medicina, não é? Faz parte da maior especialização, portanto, os doentes andam de médico em médico e é mais difícil aos médicos também conhecerem a história daquela pessoa, como o médico antigamente, o médico clássico conhecia, não é? A história da pessoa e da família, muitas vezes. Por isso é que existem os médicos de família, que era onde eu ia chegar. Repare, quem é o médico conselheiro do doente? É um médico de família. E, portanto, a figura do médico de família não se pode perder. Quer dizer, as barreiras que neste momento existem nos cuidados de saúde primários entre o médico de família, claro, que é o grande conselheiro do doente, e o doente. Se bem que é nos momentos muitas vezes mais graves em que as pessoas têm problemas mais sérios, que elas mais precisam dessa atenção e desse cuidado. E aí estão muitas vezes mais nas mãos dos especialistas do que dos médicos de família. Não é? Mas aí acabam por ter, não é? Vítor, ia acrescentar qualquer coisa? E ainda bem que o professor Miguel Guimarães falou nisso. Mesmo nos hospitais onde, por exemplo, num departamento há os mesmos níveis de conhecimento e de especialidade, nota-se há 2, 3 anos para trás, e os doentes não entendem isso. E eles não são seguidos pelo mesmo médico. Numa consulta é um médico, de 15 dias pode ser outro, 3 semanas pode ser outro. Eles mudam de médico várias vezes durante o ano. E eu confirmo isso, mesmo no IPO, que eu entendo que o IPO é uma instituição que está, em termos de qualidade e humanização acima dos outros. Já não posso ter a minha opinião, de facto, do Hospital de São João, porque é do local onde nós recebemos mais reclamações do IPO, nem tantas. Mas este papel, que se calhar à gestão pode parecer que não faz mal, é o médico que estiver disponível, é pela folha eletrónica, para os pacientes é muito importante. Mas então eu fui atendido por outro médico, mas quem é este médico agora? E 15 dias depois, outras semanas na próxima consulta, aparece por acaso outro. O que obriga a um novo esforço de tentar comunicar com a pessoa, Eduardo, mas não há hipótese de ele conhecer o médico, nem do médico conhecer a ele, e portanto perdeu-se até algum esforço que havia de comunicação anterior relativamente a isso. Mas eu vou mais longe. Que o doente na prática é a tal ficha que está metida dentro do computador. Exatamente. E essa ficha é que dá a informação dele toda. E não pode ser porque não dá.
E ainda por cima o computador muitas vezes não funciona. Sim, tirando os computadores não funcionam, mas também não dá, porque nenhum médico tem capacidade de conhecer o doente na primeira consulta, e portanto não dá. Mas eu ia um pouco mais longe, não sei se estou a ser senhor, mas eu acho que isto é uma opção política. Nós, nesta sociedade, na Europa e em Portugal, nós aceitamos estas opções. Isto é uma opção política de gestão dos hospitais. Eu estava a ver se me dominava, se não falava nisto, mas vou ter que falar porque está ligado à associação. Qual é o exemplo mais desumano do que o cancro do intestino em Portugal? Eu acho que não há mais nenhum. Há mais de 7.200 casos novos todos os anos. Há mais de 4.000 mortes todos os anos em Portugal. Desde que a Europa Colony existe, já conheceu 28.000 que se adicionaram no preenchimento desta sinistralidade. Para além destes 4.000 ou 28.000 dos últimos 7 anos que faleceram, todos aqueles que estão estáveis, e há muitos, até porque agora até a medicina está personalizada e os tratamentos evoluíram muitos, felizmente que há dezenas de milhares que estão curados, estabilizados, mas não deixaram de sofrer, não deixaram de ter cirurgias, problemas cardíacos, quimioterapias. Nós sabemos o que é uma quimioterapia, uma radioterapia, dezenas de sessões, de vários ciclos. Que sofrimento é que isso traz às pessoas? Não temos a noção. Felizmente, todos nós acho que não passamos por lá ainda, a não ser o Sr. Rui Vieira. E como é que há as perdas, os medos que os doentes ganham, o peso profissional que acabou, o peso social que acabou, os medos da morte, o medo daquilo que vai acontecer amanhã. Portanto, a vida destas pessoas passou a ser uma vida sofrida. Em 2014, num país da Europa, não há rastreio ao cancro de intestino. Mas como é que é possível? Que nós todos andamos nisto e são 4.000 que morrem todos os anos. Já estamos a falar de outra questão, que não estamos a falar da humanização dos serviços de saúde. Pois, mas eu acho que isto tem a ver que tipo de sociedade é que nós estamos a construir, em que este problema, que por acaso até nem é um problema financeiro, porque está aprovado que traz mais valias financeiras. Está a falar de outra questão, é da prevenção para evitar os problemas de saúde. Mas isto, eu já estou mais longe. Não, já acho que para além da prevenção, isto é uma questão de humanização. O Ministério da Saúde, todos nós estamos habituados e vemos todos os dias a dizer que temos que cumprir as nossas obrigações com a senhora Merkel e com os outros todos que nos emprestaram dinheiro. E não temos que cumprir as obrigações dos cuidados de saúde com quem está connosco e quem vive, com os portugueses que descontaram, que fizeram os seus descontos. As pessoas têm o direito a ser tratadas. Portanto, isto é um problema de humanização, porque as pessoas sofrem todos os dias. Se devemos ter uma política de prevenção em vez de uma política de curativa de saúde, não tínhamos dúvida. Mas isso vamos mais longe. Mas esta está aqui e é fácil de detectar. O rastreio do cancro de intestino detecta mais de 60% dos casos em tempo. E agora saíram umas normas no início deste mês, pelo Ministério da Saúde, a dizer que vai haver um rastreio oportunístico. Mas o que é isto, rastreio oportunístico em 2014? É assim que se faz na mama e no colo do útero? A pessoa, quando quiser, vai ao médico e se ele tiver a iniciativa de perguntar que idade tem 50... Olha, quer fazer rastreio? Está dentro da área de risco ou não? E se ele não for ao médico, nunca mais o fará? Mas é isto, é esta a sociedade que nós estamos a construir para os nossos filhos, onde o ser humano corre o risco de ser o último da fila todos os dias, ou tem dinheiro para se tratar na área privada, ou se não tem, corre o risco de ser um produto descartável. Mas não obstante, eu queria ouvi-lo sobre isto também. Até que ponto é que os médicos, mesmo tendo esta consciência de que falava há pouco no início da nossa conversa, de que a relação humana é fundamental, mesmo até na recuperação do doente, até que ponto depois o sistema permite ao médico praticar essa humanização? Até que ponto é que permite? Vai permitindo, porque o nosso Serviço Nacional de Saúde tem dado uma boa resposta, apesar de tudo, e os nossos indicadores de saúde são bons globalmente e os nossos médicos, ainda há pouco o ouvimos dizer pela voz de um doente que aqui nos acompanha, assistem bem os doentes e prestam um bom serviço. Portanto, isso significa que, apesar das limitações que existem naturalmente, que a assistência médica em Portugal é boa e que a qualidade dos serviços prestados é globalmente boa. Mas, ou seja, há coisas no sistema de saúde que podiam fazer melhorar esta relação? Sem dúvida que sim, e uma das questões, o Dr. Miguel Guimarães já aqui aflorou, nós estamos a viver cada vez mais com uma contenção maior de recursos e de disponibilidade de recursos
médicos, e a referência que o Dr. Miguel Guimarães fez de ter que ver 20 doentes numa manhã, eu tenho no meu serviço com os meus médicos que veem às vezes 25 doentes numa manhã, 25, 30 doentes numa manhã, e que prolongam o seu período de trabalho com toda a dedicação e com toda a sua responsabilidade para não deixarem as situações para ver. Portanto, as coisas são assumidas, mas são assumidas muitas vezes com um esforço acrescido e com a tal consciência e com a tal dedicação dos profissionais que, porventura, da parte do sistema, devia existir mais algo que pudesse ajudar a que o serviço não fosse prestado tanto através de voluntarismo, que muitas vezes existe, mas mais da disponibilização dos recursos essenciais a que a qualidade da assistência fosse aquela que todos desejamos. Nós sabemos que atualmente os recursos são cada vez menos, quer dizer, quer os recursos materiais, quer os recursos humanos. A possibilidade de contratações é cada vez mais difícil, designadamente nos hospitais, embora a nível dos cuidados de saúde primários haja um esforço que é visível para que se consiga dotar... Isso quer dizer que este esforço de humanização tem que vir do médico, mas tem que vir também do doente, ou seja, porque quem está doente e quem tem uma preocupação consigo também vai ao médico como se fosse o único que lá estivesse. Não se lembra nem pensa nos 10 ou 15 doentes que o médico viu naquela manhã já, ou de qual é o histórico de trabalho desse dia, não é? Portanto, quer ser atendido como se fosse o único, como se fosse o primeiro. Do lado dos doentes também existe essa consciência de que o médico muitas vezes está em sobrecarga quando vai atendê-lo ou quando vai consultá-lo ou não? Seguramente que sim, ao doente não é indiferente o facto de ter passado por uma sala de espera onde tinha a acompanhá-lo às vezes dezenas de doentes que foram atendidos pelo mesmo médico, portanto, e vai-se apercebendo desse facto e vai reconhecendo isso. A verdade é que o doente é cada vez mais parte envolvida no seu próprio tratamento e deve ser cada vez mais parte envolvida no seu próprio tratamento através de uma informação que lhe deve ser facultada e que para ser facultada necessita de tempo. E o tempo tem que existir, porque se não existir não pode permitir que se vá para além. Nele, estamos a falar desde o início, portanto é peça-chave e fundamental e já percebemos que cada vez o tempo é menor. Digamos, falar de humanização, se nós quisermos reduzir este conceito à sua percepção mais suscetível de ser absorvida por comum de todos nós, é tentarmos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós, quer dizer, e pormos no caso, pormos no lugar do doente. Ter isso sempre presente, não é? Ao longo de um dia intenso de trabalho e com muitas contrariedades pelo meio, às vezes. Sem dúvida. Considerem sempre. O Miguel ia acrescentar qualquer coisa, diz que há outra questão para além do tempo que é importante. Ia acrescentar, repare, eu estava a olhar para uma notícia hoje publicada no Jornal Público em que o Sr. Ministro da Saúde diz que vai ter uma reunião com os sindicatos médicos para negociar o aumento da lista de utentes dos médicos de família. Ou seja, os médicos de família que já passaram de 1.500 para 1.900 utentes, que foi um avanço muito grande, enfim, e que já lhes complica demasiado a vida, cada vez têm menos tempo para estar com o doente, o Sr. Ministro vai negociar o aumento de números. Ou seja, a preocupação do nosso Ministro da Saúde é com diminuição de custos e números. Não há uma preocupação efetiva com a qualidade. Portanto, acha que é impraticável o médico de saúde ter mais... A questão que estava a levantar ao professor Manuel Pestana, muito bem, os médicos estão preocupados, os doentes estão preocupados, mas se quem manda, se quem tem o poder de decisão não tiver nenhuma preocupação com aquilo que é qualidade, e nós estamos a falar de qualidade, quando estamos a falar em fortalecer a relação médico-doente, em dar mais tempo, estamos a falar da qualidade da relação médico-doente, se não há uma preocupação com a qualidade, obviamente que depois é difícil gerir todo o sistema. E repare numa coisa, quantas administrações de hospitais, os diretores clínicos dos hospitais do Norte que me liguem, quantos é que negociaram com os seus diretores de serviço, em vez de negociarem mais números de consultas, mais números de cirurgias, negociaram, por exemplo, evitar o número de complicações. Fazer com que a cirurgia A, B, C ou D, em vez de ter as complicações que tiveram no ano passado, o objetivo para o próximo ano fosse ter menos complicações. Perguntemos aos diretores clínicos dos hospitais, a ver o que é que eles dizem. Não, só não sei o número. É números e custos. Esta é a visão do Ministro da Saúde e é a visão que é transmitida transversalmente a todas as unidades de saúde. E, portanto, é evidente que aqui os médicos e os doentes são arrasados por quem manda. Mas têm que resistir.
Os médicos têm que saber resistir, a Ordem dos Médicos está disponível para ajudar os médicos a resistir a esta situação. Nós não podemos continuar neste barco porque senão afundamos todos, e os doentes também têm a obrigação de resistir, nomeadamente através das associações de doentes. Rui Vieira, onde é que começa para si a humanização de um serviço de saúde? Começa aonde? À porta do hospital, do centro de saúde? Começa à porta do hospital. Começa à porta do hospital e eu partilho completamente estas ideias, não é? A humanização, o atendimento de um médico e de um doente. Nós não queremos um médico que esteja no consultório e que tenha 15 ou 20 minutos e que, assim, humanização não é o médico estar a sorrir todo satisfeito com o doente e não passar dessa situação. Assim como também... O que é para si, então, a humanização? É a informação que o médico lhe passa? É a forma como consegue sossegar? É o quê? É um conjunto de situações que passam. Primeiro passam pela empatia entre o doente e o médico, em que coloca, portanto, o doente à vontade e cria grande confiança no cliente, no doente em relação ao médico, não é? Não é preciso haver palavras bonitas aqui, não se trata disso. Trata-se realmente de estarem os dois virados para o mesmo objetivo. Vamos tratar e o tratamento... Os dois virados para o mesmo objetivo e os dois ao mesmo nível ou não? É que durante muito tempo, e o Vítor aflorou isso aqui há pouco... Penso que sim. Assim, quando se falou aqui na partilha... acima do cidadão comum que vai ter uma consulta, não é? Era a pessoa que sabia, era a pessoa que tinha o domínio de saber... Existe efetivamente essa ideia, não é? Um bocado. E isso cria lacunas, não é? Em que portanto, muitas vezes não há uma relação que é uma relação de cidadão para cidadão. Há uma relação... Exato. Ela muitas vezes que é desigual. Ela não é desigual, muitas vezes é que é criado. Na forma como as pessoas assentem, absolutamente, não estou a dizer que seja. Mas ela não é desigual, porque há bocado quando se aflorou aqui a questão em que o doente também deve partilhar o tempo que o médico tem, o doente não tem que ir para um consultório e estar a contar coisas que não digam respeito tem que ter consciência também, tem que ter consciência e saber realmente o que é que vai tratar. Tem um trabalho a fazer. Absolutamente. As queixas devem ser postas na altura e a ideia com que eu fico, eu disse há pouco, que é o médico pôr a pessoa à vontade, é, na prática, isso. É humanizar. É o médico ser afável e ser capaz de pôr o doente ao seu nível, para ele se sentir à vontade para poder conversar e comunicar. E não digo pôr ao mesmo nível. Portanto, eu direi da parte do médico e do doente, e aqui as posições são diferentes, não é? Mas estarem de acordo. Portanto, não há muitas vezes uma relação de subserviência do doente para com o médico. Eu acho que as suas palavras estão corretas. Eu acho que devem ser colocadas ao mesmo nível. E aliás... o mesmo nível não quer dizer desrespeito por ninguém. O mesmo nível no sentido de estarem os dois numa relação de proximidade e poderem os dois discutir as coisas. Porque há bocado, quando o engenheiro Vítor Neves falou da questão de que o sistema deve estar centrado no cidadão, ou no doente, se quisermos, mas de facto não está. Realmente não está, porque o cidadão que está lá em casa não sabe, por exemplo, se tiver um cancro do intestino, por exemplo, o que é que acontece se for tratado, portanto, operado, por exemplo, ou fizer radioterapia, outra coisa qualquer, no IPO, no Hospital de São João ou no Hospital de Santo António, só para citar um exemplo. Porquê? Porque ninguém divulga os resultados, quer em termos de eficácia, quer em termos de complicações relativamente a estas matérias. E centrar o sistema no cidadão significa, em primeiro lugar, dar informação ao cidadão. Dar informação para que ele possa decidir. Portanto, esta é uma questão que eu acho que é absolutamente nuclear, como é evidente, e também está ligada com a humanização, porque mais informação, mais partilha de informação, mais estamos ao mesmo nível, como disse muito bem, e portanto mais o doente participa também na decisão que o vai afetar a ele, positivo ou negativamente. Okay? Já vamos regressar. Vamos conhecer o caso da Nazaré. Nazaré Alves começou por ser doente no Hospital de São João. Do internamento nasceu a vontade de ajudar outros doentes e a Nazaré acabou por perceber exatamente o que faltava. Ajudar as mães com dificuldades económicas que têm os bebés no hospital. Vamos descobrir o trabalho da Associação Bebés São João. No
Um hospital povoado por 5.000 funcionários, entre médicos, enfermeiros e auxiliares, é um local onde facilmente nos podemos perder. Mas aqui, a generosidade nunca se perde. Ela tem um ponto de encontro na Associação Bebés São João, uma ideia luminosa da responsabilidade de Nazaré Alves. Devo dizer que na sequência de um tumor que tive, uns tratamentos que ficaram no hospital e achei que podia fazer mais qualquer coisa pelas pessoas e dediquei-me à capelania. E depois de trabalhar na pediatria em obstetrícia e perceber que havia muitas mães e muitos bebés com dificuldades, percebi que podia mais tarde ajudar de outra maneira. E com uma amiga, Helena Soares, co-fundadora dos Bebés de São João, criámos então este projeto, que hoje em dia é a Associação Bebés de São João. Hoje, as assistentes sociais sinalizam as mães mais carenciadas que passam pelo Hospital de São João e encaminham-nas para a associação. Aqui são recebidas por 30 voluntárias, recebem um enxoval nos primeiros dias de vida do bebê e são acompanhadas nos meses que se seguem numa ajuda gratuita, com fraldas, produtos de higiene e roupa. Cada bebê que nasce e que nós vamos visitar lá em cima em obstetrícia, a primeira coisa que fazemos é entregar-lhe o cordeirinho do São João. Nós quisemos ter um símbolo nosso que marcasse todo o nosso empenho, carinho, a ternura, a paz que este cordeiro transmite, e é isso que nós queremos transmitir aos nossos bebés e às nossas mães. E esta é uma alcofa tipo das que nós damos às nossas mães, não é? Estas alcofas são inteiramente fabricadas pelas nossas madrinhas das alcofas, que as confeccionam inteiramente. Os lençóis são feitos pelas outro grupo de madrinhas que borda e confecciona. A matéria-prima é-nos dada por empresas que generosamente colaboram com os Bebés de São João há 5 anos. E do que é que consta o enxoval? Portanto, a alcofa, o chile, as fraldas, tudo o que consta aqui. E então, que tipo de ajuda é que aqui tem recebido? Tenho recebido ajudas muito boas. Mesmo delas, são muito simpáticas, que elas para cá são. Assim, eu acho que para os Bebés de São João sempre houve crise. Se por um lado é isso que nos move, ou seja, as necessidades e as dificuldades das pessoas, que são materiais, que são humanas, que são sociais, que são de falta de compreensão muitas vezes. É um facto que neste momento, apesar de nascerem menos bebés em Portugal, nós não temos sentido isso nos Bebés de São João, não é? Só para lhe dar um exemplo, no mês passado tivemos 28 novos apoios, o que é muito, ou seja, quase um por dia. Para Filipe Almeida, o coordenador do Serviço de Humanização do Hospital de São João, o esforço de humanizar também passa por aqui, mas não chega, tem de ir mais longe. A humanização neste momento no hospital tem numa transversalidade de serviços o mesmo patamar dos serviços assistenciais e clínicos. Esta é a primeira grande chamada de atenção para a nobreza que a questão da humanização tem para a gestão do hospital. O segundo é trabalhar junto dos profissionais, fazendo reuniões nos seus locais de trabalho, para além das reuniões gerais que temos que fazer da aprofundação do ponto de vista teórico, do ponto de vista filosófico, conceptual, aquilo que é a humanização, do ponto de vista prático, aquilo que no terreno efetivamente tem que ser feito junto dos doentes, mas junto também dos profissionais. Nós estamos a falar de uma instituição, como disse, que tem 5.000 profissionais e que precisa de ter naturalmente uma gestão humanizadora também, atendendo àquilo que é a importância de cada profissional nesta instituição e naturalmente depois de 1.200.000 doentes que passam por aqui durante o ano. Em 2013 foram oferecidos 171 enxovais e 1.358 mães receberam apoios continuados. Por cá, tudo se faz pela força do voluntariado e da generosidade. Os donativos são sempre bem-vindos e neste momento o que está mesmo a faltar são rodas. Decorre neste momento uma campanha no Facebook. Porquê? Porque os carrinhos de bebê são caros, muitas vezes são caros e bons, portanto duram para muitos irmãos, muita passa de amigos, de família em família, não é? E portanto aqui chegam muito pouco e é um bem essencial para as nossas mães. Estamos a fazer um apelo a toda a gente que tenha ou que tenha maneira de arranjar um carrinho de bebê para cada um dos nossos bebés. Neste momento temos uma lista de espera de 45 carrinhos, se não me engano, para todos os tamanhos. Se um dia passar pelo Hospital de São João, já sabe onde fica um ponto de encontro com a generosidade e apareça, seja para ajudar ou para ser ajudada.
O Rui Vieira também, depois da doença que teve, se tornou mais sensível a esta questão dos doentes, e nomeadamente da doença que teve, que foi o cancro coloretal, e começou a fazer voluntariado, não é? Portanto, acompanha outros doentes, conhece as necessidades destes doentes, tem participado, penso eu, em algumas campanhas de sensibilização também para este problema de saúde, o cancro do cólon. Como é que foi o seu envolvimento com este lado da humanização também já dos doentes com os doentes, ou de ex-doentes com doentes? Correto. Assim, tudo isso surge pelo facto de eu ter sido operado, e aí se calhar também a componente humanização, sou chamado, sou beliscado para esse tema. Conheço a Europa Colon, portanto a partir daí resolvo, portanto, de entrar de alma e coração, portanto, na Europa Colon. Não acompanho doentes. Não? Mas não, doentes não acompanho. Agora, todas as campanhas que se façam dentro da Europa Colon, eu estou presente. Não pode ter sido do seu trabalho, Rui, na associação? É assim, é difícil falar do meu trabalho, quem pode falar é que o senhor engenheiro, sobretudo dar o seu testemunho, não sabe o que é que faz. Dou o meu testemunho, sei efetivamente o que faço, não é? Mas dar o meu testemunho, até porque o meu testemunho, assim, parte desta base, ser um mau exemplo. Eu sou um péssimo exemplo, portanto, mas tenho é isso que diz aos outros doentes? Tento dizer. E foi um mau exemplo porquê? Sou um mau exemplo porque, só com 58 anos é que sou chamado a fazer uma colonoscopia, não é? Aquilo que se deve fazer bastante mais cedo, não é? Portanto, a par um bocado daquilo que acontece a nível nacional, eu tardiamente fiz uma colonoscopia. E daí o mau exemplo de não ter feito e ter sofrido as consequências. As consequências de não ter feito é precisamente ter que ser operado, estar de um lado para cá e do outro lado para lá, e depois as consequências que vieram a seguir após a operação, ainda este ano. Portanto, o seu caso acaba por funcionar como alerta. É um alerta. Para outras situações, é um alerta, absolutamente. E é isso que normalmente que eu tento servir de testemunho junto das pessoas que não devem aguardar para tão tarde. Façam realmente a colonoscopia. Quais são as maiores queixas dos doentes que estão hospitalizados e das famílias deles? Do que têm conhecimento? Não sei se o Rui e o Vítor querem falar disso. Do conhecimento, uma grande parte deles são necessidades, não é? Necessidades de ordem psicológica, de ordem monetária, portanto, isso... Ordem psicológica, alguém com quem falar sobre a doença, com quem desabafar, é isso? Sim. E o nosso trabalho também é esse. É de, junto dessas pessoas, tentar animá-las, chamá-las à razão, humanizar. Isto, no fundo, é humanizar, portanto, todas essas... Portanto, as pessoas precisavam de alguém que as ouvisse mais nestes momentos. Ouvisse com conhecimentos de causa, não é? Essa é uma das coisas. E que mais dificuldades é que as pessoas sentem nessa ordem? Nestes momentos? Sim. Têm muitos receios face ao futuro. As pessoas normalmente saem tremendamente diminuídas, portanto, e agarram-se após a operação ainda como portanto, eu diria que têm receios, muitos receios, e vivem com esses receios. E não podemos viver, não é? Portanto, assim, nós temos que encarar isso com um certo positivismo, porque de contrário, portanto, vivemos mal. Questão, Vítor, que outras queixas é que as pessoas levantam depois de passarem por uma hospitalização? Deixe-me só dizer que, de facto, o Sr. Rui Vieira, por humildade, não quis dizer tudo, mas, de facto, ele é um membro da direção da Europa Colon e, portanto, participa em todas as decisões frequentemente daquilo que a Europa Colon faz e vai fazendo já algumas coisas. E deixe-me pegar pelo fim, ele é um mau exemplo no início e é um bom exemplo para aquilo que nós também nos estamos a esquecer de dizer aqui, que é a eficácia da medicina e dos tratamentos estão de tal maneira evoluídos que hoje o Sr. Rui Vieira é um sobrevivente, faz uma vida perfeitamente normal, tem longos anos de vida à frente e, portanto, aquele espectro da morte do doente oncológico não é, e ele é bom um exemplo disso porque resolveu o seu problema. Enfim, já foi tarde 8 anos e esperemos que todas as pessoas a partir de 50 anos façam rastreio. As necessidades dos pacientes cada vez
vez são mais. Nós estávamos habituados, e a Europa Colon tem um gabinete de psicologia presencial e por via Skype também, para chegarmos a doentes que não estão autónomos e fora da Europa Colon. Hoje em dia é essa área da ventilação dos seus próprios problemas, dos seus medos, da forma de estar na vida, mas é também, hoje, todos os dias nos chegam queixas da ordem material. Problemas de acessórios, prostomias, que as pessoas agora já não têm disponíveis no centro de saúde e têm que arranjar meios próprios e não têm para os adquirir, e nós estamos a tentar substituir-nos a essas necessidades. Problemas de ordem material na compra de medicamentos em ambulatório, que muitas vezes não têm dinheiro e, como sabe, as farmácias até já têm linhas de crédito com mais mercearias antigamente, não é? Vendem a fiado, como se dizia antigamente, e portanto, têm necessidades de uma alimentação com mais qualidade. Estamos a falar disso há pouco. A Europa Colon tem 2 programas, que está nas escolas, é B23, para ensinar as crianças a alimentarem-se melhor, mas também o faz aos pacientes. Portanto, nós temos consultas de nutrição gratuita para todos os pacientes. Temos uma linha de apoio que é utilizada muitas vezes porque eles muitas vezes não querem dar a face nem identificarem-se, e tem essa linha de apoio que é monitorizada por enfermeiras com muita experiência em oncologia. E, portanto, é um conjunto de situações que, dependendo da fase em que os pacientes estão, têm um tipo de necessidades diferentes. Nós temos outro programa que acompanhamos os doentes em casa, doentes e com doença avançada, que não têm espaço nas unidades de cuidados continuados. Já temos uma equipa multidisciplinar que vai a casa e acompanha um doente e 2 familiares. Portanto, daí eu dizer que cada vez mais as associações de pacientes têm lugar nesta sociedade, porque podem ser um papel, parceiro. Né? E o voluntariado também muito, não é? Voluntariado muito, porque hoje quase nós conseguimos substituir muitas tarefas da tutela e das organizações estatais, e como não foi aqui dito, mas nós devemos acrescentar isto, que os profissionais de saúde hoje são funcionários públicos, e todos nós sabemos aquilo que está a acontecer aos funcionários públicos e da motivação que os professores hoje têm todos os dias, e os médicos também sentem muito isso, e portanto os voluntários hoje têm um papel fundamental. Nós começamos no início do ano passado a construir uma base de voluntários que tem um peso fundamental, porque são pessoas generosas, elas próprias crescem no apoio que dão e são fundamentais no apoio aos pacientes, quer como exemplo de um passado que foi recuperado e de uma vida que se pensou perdida e que está perfeitamente estabilizada e que retira o medo, que é o medo principal dos doentes oncológicos, que é a morte antecipada, quer em todas as atividades que muitos deles, em termos financeiros, materiais, de deslocação, de alimentação, de medicamentos, de acessórios, de ostomia, de suportes, podem ter na sociedade civil. Deixe-me só acrescentar, e devemos também, pegando naquilo que nós dissemos aqui, aumentar a responsabilidade social da população. Se a população não sabe que deve fazer determinado tratamento, pode não fazer por esquecimento. Quando nós sabemos que temos que ter algum procedimento médico, ou que temos que fazer algum tipo de rastreio, ou que devemos ir determinadas vezes aos médicos, ou que temos a sensação que este médico tem 20 pessoas à espera dele e eu não posso estar a contar o jogo de futebol de ontem, porque tem que ter uma consulta rápida, porque o meu problema, a dimensão é menor, só que é difícil para cada doente pensar que o seu problema é que é menor. Mas é preciso ter essa consciência, aumentar essa também, responsabilidade social de quem está à nossa volta e que precisa muitas vezes mais tempo que nós. Estava eu a dizer que estamos a falar sobretudo dos doentes adultos com capacidades para tomarem as suas decisões, mas considero importante falarmos aqui de outro tipo de pacientes, nomeadamente dos menores e das pessoas com incapacidade, no sentido de tomar as suas decisões em termos médicos. A esse nível também há preocupação na humanização dos serviços e do trabalho que é feito com essas pessoas. Miguel e Manuel, gostava de os ouvir aos dois. Não, sem dúvida, essa é uma questão que está mais no foro da ética e que no fundo faz parte do profissionalismo e do exercício da medicina de todos os médicos. E surgem, de facto, por vezes, situações difíceis, umas mais difíceis, outras menos difíceis. Naturalmente que aquilo que deve ser sempre respeitado em primeiro lugar, em todas as circunstâncias, é a autonomia do doente. Aquilo que o doente quer. Isso nem sempre é possível, infelizmente, e por vezes nós temos que atuar em situações de emergência, temos que atuar com base naquilo que se designa pelo consentimento presumido, partindo do princípio de que estamos a fazer o melhor pelo doente, quando não temos oportunidade de obter um consentimento e de prestar uma informação por questões conjunturais e de emergência. Mas sempre que esse facto não se coloca,
A autonomia do doente deve prevalecer em todas as circunstâncias, a quando de uma opção terapêutica, mesmo quando se trata de crianças e de menores que não podem ser ignorados pelo simples facto de terem tutores, terem pais, não deixam de ser pessoas e não deixam de ter a sua individualidade e a sua autonomia e não deixam de poder... é que essas pessoas têm? Bom, eu não sou pediatra. Sim. Eu não sou pediatra, tenho a minha própria, o meu próprio entendimento destes problemas. Provavelmente o professor Filipe Almeida, que é presidente da Comissão da Humanização, poderia responder melhor a isso por experiência própria. Mas as crianças devem ser sempre ouvidas, porque elas sempre que podem comunicar e sempre que podem transmitir os seus anseios e os seus temores e as suas angústias e as suas vontades, isso não pode e nem deve deixar de ser entendido e, naturalmente, de ser pesado em conjunto com aquilo que é o entendimento dos pais e dos tutores e com base, em última análise, naquilo em que acaba, muitas vezes, por prevalecer em situações, sobretudo nas mais difíceis, que vão resultar, em grande medida, da intervenção que corresponde ao conhecimento médico, que terá que ser ponderado em cada circunstância, de acordo com aquilo que for entendido que é o melhor do ponto de vista técnico, o melhor do ponto de vista terapêutico, o mais apropriado e mais aceitável do ponto de vista ético, que é uma vertente que tem que ser sempre ponderada, mas nunca sem ignorar, sempre que isso for possível, a autonomia e a identidade daquela pessoa. Miguel, eu gostava muito rapidamente, porque já temos pouco tempo, mas também de ouvir sobre esta questão. Eu acho que o professor Manuel Pestana disse tudo, mas é assim, de facto a legislação em si protege, obviamente, as pessoas têm deficiência e protege as crianças. No entanto, cada vez é mais valorizado, isso vê-se mesmo na legislação, a opinião, por exemplo, dos menores. Veja-se no caso, por exemplo, dos transplantes, que é uma área, enfim, à qual nós os dois estamos ligados, na questão da doação, por exemplo, de um rim, em que a criança tem que ser ouvida, e antigamente o limite de idade era 1, agora já é mais baixo, quer dizer, portanto, cada vez mais se ouve mais, sendo que o médico aqui tem um papel absolutamente crucial, porque o médico, no fundo, quer dizer, consegue, exercendo aquilo que é o seu papel de boas práticas, com a ética e o código deontológico sempre presentes, consegue dar um conselho, provavelmente, com mais suporte do que, por exemplo, às vezes até um próprio familiar, ou até um juiz, que às vezes fica responsável, por exemplo, por uma criança ou por um deficiente. E, portanto, nessa perspectiva, o médico tem aqui um papel muito importante. Aliás, deixe-me só para terminar mesmo, porque já vi que quero acabar, que a grande ameaça, de facto, à medicina do nosso tempo tem sido este afastamento entre o médico e o doente. E isso é que nós temos que voltar a aproximar os médicos e os doentes. Essa é a mensagem final que eu quero deixar ficar. Muito obrigada. Obrigada aos 4 por terem estado connosco esta